pensando nos anarcocapitalistas, Sérgio, depois a Tá. gente pode voltar até para falar mais sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho sobre a forma como os anarcocapitalistas, os libertários, os austro-libertários enxergam a polícia, ou, como você disse aqui, acho até legal, a função da polícia. Né? Porque se de um lado a direita defende a polícia como é hoje, por causa da sua função, né? A gente tende a concordar com isso. A função da polícia é importante, você falou isso aqui. Do outro lado, a esquerda reconhece que existem injustiças praticadas pela polícia, né? E nós concordamos também, existem injustiças praticadas pela polícia, né? Só que existe uma solução para isso, uma solução de mercado, né, Sérgio? Sem dúvida nenhuma, a gente tem essa solução de mercado. Às vezes é difícil as pessoas pensarem, mas a solução de mercado, com certeza, não é o que o movimento do Defund the Police, né? Vamos acabar com o financiamento público da polícia total. Queria. E se a gente olhar para trás, na verdade, o que eles queriam era acabar com a polícia ou diminuir muito o poder da polícia no âmbito municipal e centralizar a capacidade de policiar e receber fundos em algo mais central, não só no nível estatal, como no âmbito federal. Então, de novo, assim, o projeto inteiro do Defund the Police não era não ter polícia, era simplesmente jogar isso, tirar desse contato mais próximo da população. Como a gente estava elogiando aqui o xerife local que reconhece que aquelas leis são injustas, o projeto do Defund the Police queria justamente acabar com isso, né? Com isso, é. E aumentar o poder, ou aumentar esse formato de polícia tal qual você citou aí de Los Angeles, por exemplo, que é um cara lá em cima, no topo da pirâmide, completamente alienado da realidade das pessoas, né? Perfeito. Tanto que você vê hoje em dia na fala da esquerda, não existe mais uma hostilidade contra o FBI. O FBI é a Polícia Federal Americana. Então, ao contrário, existe uma vontade de abraçar cada vez mais o FBI e politizar cada vez mais o FBI, que já é ultra politizado. Se tem o FBI, com certeza, é uma das instituições mais corruptas que existe nos Estados Unidos. Corrupta não só no sentido de dinheiro, mas de uso dessa entidade para fins políticos o tempo inteiro, né? E até a implementação de leis ou leis, mandatos coercitivos que não fazem o menor sentido. Então, era esse o movimento que a gente via lá atrás. Enquanto que você estava falando da função da polícia, e nisso os conservadores estão corretos. Existem funções da atividade da polícia que iriam existir no Ancapistão, como você estava falando, Samuca. Assim, no Ancapistão a gente acha que não vai existir crime. Não vai existir algum cidadão que queira roubar um, que queira roubar outro. Não vai existir brigas entre pessoas. Não vai existir assassinato. Isso é uma ilusão, uma visão poliana que, assim, de quem desconhece a natureza humana. A gente vai continuar tendo todos esses problemas, né? No caso. Acontece que, no caso da gente ter soluções privadas de investigação, de proteção, e são todas soluções que existem hoje, mas que logicamente não estão abertas, não estão possíveis para o cidadão pequeno. Sim, quem vai falar que não existe segurança privada? Né? Quantas pessoas não contratam segurança, seja para as pessoas físicas ou seja para os seus negócios? No âmbito dos negócios, a gente vê isso o tempo inteiro. Existem investigadores privados, existem agências via seguradoras, você não tem investigação de crimes em larga escala, porque as seguradoras têm interesse total, então você pode estar fazendo um crime, você está fazendo uma fraude, e a seguradora acaba ficando liable de pagar essa fraude. Então, acontece que boa parte dessas soluções privadas, elas são proibidas por lei. Então, no Brasil, uma das soluções privadas que é proibida por lei é o porte generalizado de armas pela população. Daí alguém vai falar assim, não, mas agora foi liberado o porte de armas. Tem 7 mil regulamentações que você tem que passar, um processo custoso, um processo longo. Você tem uma série de regras como você pode carregar ou deixar de carregar essa arma, algo que desestimula muitas pessoas a carregarem. Então, você mesmo fazer a sua própria segurança, e essa que é a segurança mais importante. Porque a gente fala assim, não, se entra um bandido na tua casa, você tem que ter a capacidade de defender a sua família. Por mais eficiente que a polícia seja, e a polícia não é eficiente,
A gente tem que pensar isso de maneira clara. Ah, cara, porque você vai demorar quanto tempo para chegar na tua casa se você avisou, se você teve tempo para avisar que tá entrando um invasor na sua casa? Entendeu? Às vezes você não tem esse tempo. Você precisa ter uma arma na tua casa. E até as armas no Velho Oeste americano, elas eram chamadas de, o revólver mesmo, quando teve a criação do revólver com o tambor de 5, 6 tiros, ele era chamado de equalizer, né? Então, aquele que iguala todo mundo. Então, a esquerda que ama a igualdade, porque até as propagandas eram uma mulher de 100 pounds, de 45 quilos, consegue brecar facilmente um homem de 200 pounds, de quase 100 quilos. Entendeu? De 90 a 100 quilos na hora que ele vinha para ela. E sem a arma, ela não tem a menor condição de fazer isso. Essa é uma maneira de uma defesa privada, você não precisa nem criar empresas para isso. Mas a gente tem empresa de segurança, a gente tem empresas de investigação, a gente tem todos esses caminhos que podem se desdobrar. E que são soluções de mercado, são soluções espontâneas também, né, César? Essas, Perfe- porque se você tem uma arma, você consegue se defender, esse é o primeiro passo, né? Mas à medida que você mora numa comunidade, você tende a se organizar naquela comunidade para defender a sua comunidade, defender a sua rua, proteger o seu bairro, né? Então é uma solução, eu diria que é uma solução espontânea você encontrar essa força que vai ajudar a manter a ordem e a evitar crimes, né? Mas é claro que ainda que a gente estivesse falando de um mercado completamente avançado nesse sentido de soluções privadas para a segurança, ah, a resposta mesmo da polícia privada, né, ela não é uma resposta imediata, perfeita nesse sentido, né? A primeira camada de proteção está no indivíduo armado, né? Isso serve não só para quando a gente fala sobre se proteger do Estado, como a gente está vendo agora, por exemplo, na Venezuela, que um povo desarmado simplesmente não tem poder de reagir contra a ditadura do Maduro, né? Mas também serve a nível ali do indivíduo, a nível da sua família, da sua casa, eu digo, que é se proteger do outro indivíduo privado, também armado, que quer lhe fazer mal, né? E a gente vê isso, né? Tem até aquele livro famoso do John Locke, que é. Acho que em português traduziram, colocaram um ponto de interrogação no final, mas em inglês não é More Guns, Less Crime. E em português acho que colocaram um ponto de interrogação no final, o que é péssimo, porque ele tá fazendo uma afirmação, ele não tá fazendo uma pergunta. E ele mostra a correlação, logicamente ele tá implicando uma causalidade lá também, mas enfim, estatisticamente a correlação que a gente vê de locais mais armados com menos crime é impressionante. É impressionante o crime não sistemático, né? O crime não feito pelo Estado sobre os indivíduos, mas os indivíduos contra outros próprios indivíduos. Ou seja, rapidinho uma pergunta aqui. A gente falou sobre como o tema polícia divide direita e esquerda, né? Conservadores e progressistas. Você diria que o tema armamento civil também divide da mesma forma direita e esquerda? A direita, no geral, tende a ser a favor do armamento e a esquerda, né, a favor do desarmamento? Eu diria que divide ainda mais, porque a gente vai ver, ainda tem grupos conservadores que acham que a gente precisaria só de uma polícia muito forte e não precisaria ter armas. Então eu diria, inclusive aqui, a gente vê de maneira mais enraizada a oposição entre esses dois lados. Tá, ok? Ou seja, os conservadores com uma base teórica mais forte no individualismo, na capacidade do indivíduo, na capacidade local, eles vão tá sempre apoiando que o indivíduo tenha armas. Né? O indivíduo tem a capacidade de se autodefender e, inclusive, defender a sua própria localidade. E importante também, Samuel, a gente falar aqui, quando a gente está falando de soluções espontâneas às vezes poderiam ser soluções, inclusive, coletivas, não sempre individuais. Porque quando a gente está falando lá atrás do oeste americano, só para trazer de novo assim, muitos dos xerifes surgiam como uma solução coletiva da sociedade. Normalmente eles escolhiam uma pessoa que tinha uma capacidade moral, uma retitude moral, e logicamente uma imposição física ou uma capacidade de se impor fisicamente também, para resolver esses problemas para a sociedade como um todo. Mas uma sociedade pequena e um indivíduo com um escopo também muito bem definido, né? Um escopo de atuação super pequeno. Ele não tem um escopo de ir lá e falar assim, cara, você não pode estar vendendo cigarro aqui porque é só a loja do lado que tem a capacidade de vender cigarro.
Ou então coisas do tipo, tem um vírus à solta e só pode ter 10 pessoas na sua mesa de jantar nessa ceia de Natal, né?